Dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje ao vivo, aqui na Rádio Vibe Mundial, mas também aqueles que vão assistir a gravação que vai ficar no YouTube, no nosso Instagram. E hoje temos um assunto importante dentro das nossas temáticas, que é a terapia de casais, a psicoterapia focada no casal. Temos de praxe nossos colegas de consultório, a Camille Borges e o Rafael Teixeira. E a nossa convidada de hoje, Regina Vielenska. Ela é uma das psicólogas mais reconhecidas no Brasil para tratar desse tema também. Então, Regina, obrigado por ter vindo. Estou Obrigado muito mesmo. feliz com o convite de vocês. Oba! Ora, Camille, Rafael, o que a gente deveria perguntar primeiro para ela? Na verdade, deveríamos partir do quê? Olha, Oswaldo, acho que a primeira coisa que eu penso quando a gente vê um casal na clínica, né, é pensar como é que se dá essa relação, né? Porque querendo ou não, um casal é uma relação. E como é que a gente vai entender essa relação na clínica e fora da clínica, né? Como é que a gente entende essa dinâmica do dia a dia, né? Concordo 100%. Então, Regina, terapia de casal serve para casal, a gente tem que entender, mas assim... Sim, em Opa. tese, Opa. né? Serve para trisal também, se quiser, mas enfim, em tese, Trisal é mais que um casal, é isso? 3. Epa. Mas vamos supor o mais convencional, que são 2 pessoas, né? Que vêm pedir ajuda. Só que eles vêm pedir ajuda por diferentes razões. E muitas vezes eles vêm pedir ajuda em situações extremas, né? Por exemplo, em situações que já teve uma infidelidade ou uma série de infidelidades que estão ferindo muito os participantes, porque era uma infidelidade que não fazia parte do combinado entre eles. Uma outra coisa são disfunções sexuais da dupla, né? O desejo foi embora, ou nunca veio, ou está de má qualidade para ambos ou para um deles. O grosso, a meu ver, é dificuldade de comunicação. Olha, As pessoas, né, e vocês que são experientes na área sabem muito bem disso, né? Não saber conversar e principalmente não saber lidar com as necessidades de cada um e com as diferenças de necessidades ou pontos de vista. Então, são casais que aprenderam, por várias razões, em geral lá na família de origem, aprenderam a brigar mal. Porque discutir, todo casal discute. Mas tem discussões que levam o casal a crescer e tem discussões que destroem o outro. Então, a terapia de casal, ela tem essas, entre outras indicações. É mais ou menos a maneira como eu consigo sistematizar para vocês, né? Pensar junto. e terapia de casal funciona igual a terapia individual? Quero dizer assim, nós marcamos um horário, tal dia da semana, 50 minutos, a gente vai lá no consultório e conversa com a terapeuta, é isso? É e não é, porque assim, em alguns casos, nós vamos precisar de mais de uma sessão na semana, ou de uma sessão mais longa. Mas, vamos dizer assim, o padrão mais comum é uma sessão de 50 minutos online ou, preferencialmente, sentados no mesmo ambiente. É que às vezes não dá, né? Às vezes cada um está numa cidade, mas conversando, em que o casal traz os seus problemas. Agora, na maneira como eu e acho que vários colegas trabalham, de vez em quando, de maneira pontual, a gente faz uma sessão com autorização do outro parceiro, parceira, a gente faz uma sessão individual. Nessa sessão individual, às vezes a gente vai abordar, por exemplo, mais um padrão de um dos participantes que está atrapalhando demais, que tem a ver mais com a história individual. Então, às vezes, a gente precisa. Um cuidado que eu tomo com os clientes é não ter segredo. Então, suponha que numa sessão individual, um deles chega para mim, olha, preciso te contar um negócio. Eu estou querendo te avisar que eu tenho um relacionamento extraconjugal, eu tenho 2 filhos fora do casamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu já tinha, mas assim, eu faço esse combinado antes. Não queira que eu seja depositária de um segredo, porque eu sou terapeuta da relação de vocês.
Se eu ficar depositária do segredo de você, do teu, eu estou traindo o pacto que eu fiz com a tua mulher junto, ou com o teu marido junto, seja lá quem for, né? Com o teu cônjuge. Então, não vai dar. Né? Então, a gente tem uma preocupação com a verdade, com a transparência, mesmo que eventualmente a gente faça alguma sessão individual para trabalhar um aspecto que é muito típico de não é da relação. Agora, se isso não bastar, se essa conversa avulsa, ocasional não bastar, aí a gente encaminha aquela pessoa para terapia individual, né? Uma sessão e tá tudo certo. Claro que financeiramente é oneroso para as pessoas, né? Porque imagina, cada lado ter seu terapeuta individual e o terapeuta do casal, né? Eu tenho colegas que trabalham numa outra modalidade. Uma terapeuta atende, vamos supor, se é um homem e uma mulher, ou 2 rapazes, 2 moças, atende um dos lados da relação conjugal, outra terapeuta. E a relação de casal, a terapia do casal, se dá juntando os 4. Tá. E que são 2 terapeutas que têm uma afinidade muito grande. Então, fazem esse tipo de trabalho. O mais comum é a outra modalidade em que vocês fazem também, né? Um terapeuta recebe os dois. Olha, que interessante. Então, você está contando que existem várias razões, mas você frisou algo muito necessário de guardarmos aqui. Comunicação, que é um dos problemas mais difíceis. Mas não parece para vocês que, de repente, quando fala comunicação, é algo meio... genérico? Até estratosférico, sabe? Assim, tipo, o que será que é isso de comunicação? Porque essa semana eu ouvi alguém aí em algum lugar aí dizer assim, não, mas é que a comunicação tem que ter o emissor e tem a pessoa que recebe, ou seja, a gente tem que entender... Mas não é aula de eletrônica, né? Isso. Existe alguma coisa que a gente chama de comunicação. Eu acho que é isso que talvez valesse a Tem pena a gente algumas estar das... falando. Eu não sei, eu vejo o que vocês acham, mas eu entendo que essa comunicação, ela tem algumas características. Primeiro, eu preciso aprender a ouvir o outro. E sem que eu esteja ao mesmo tempo me armando de argumentos para debater e rebater o outro. Porque, assim, se eu e a pessoa com a qual eu estou numa relação estável, queremos melhorar a relação, eu preciso entender o ponto de vista da outra pessoa. Nós não estamos tratando, e eu digo isso para os clientes, eu não sou juiz. Eu não sou uma juíza que vai dizer, você está certo, você está errado. E aí vamos decidir. Não é isso, não é uma sentença que eu vou dar. Mas eu vou ensinar a conversar de maneira a ficar na posição do outro. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia falar, Regina, acho que uma das coisas que eu ouço muito na terapia de casal é esse argumento dos casais ou uma das partes dizendo, mas eu já disse tanto isso, ele nunca me ouviu, eu já repeti tantas vezes. E eu acho que um dos diálogos que a gente estabelece na clínica é conseguir passar para o casal essa ideia, né? Relações saudáveis exigem conversas difíceis e não conversas de embate, que é isso que você está comentando, né? Então eu tenho que me defender e atacar você. Porque isso é um diálogo que não leva a lugar nenhum. Exatamente. Quer dizer, se o objetivo for vamos lutar para que a nossa relação seja confortável, significativa para ambos, mesmo que a gente brigue, a gente vai brigar construtivamente. Eu faço um exercício que eles ficam furiosos, mas que funciona. Vocês devem ter feito também. Vamos aprender coisas agora. Não, vocês não vão aprender nada, não é nenhuma novidade para gente experiente como vocês. Que é assim, você vai ouvir a outra pessoa falar. Só que antes de você argumentar, você vai ter que, com as suas palavras, dizer tudo o que o outro disse para você ver se entendeu. Se depois a pessoa falar, sim, você está colocando muito bem o que eu disse, aí você pode fazer ao contrário e vai valer do outro lado. Ou seja, tudo vai levar o dobro, o triplo do tempo. Porém, pela primeira vez, eles vão ter que ouvir. E uma outra coisa é aquilo. Se isto fosse no seu ambiente de trabalho, você gostaria de ser tratado com essas palavras? Às vezes também tem a questão da forma. Grito, por exemplo. Se gritassem com você no trabalho, que nome que isso tem no ambiente de trabalho? Assédio moral. Sim. Violência, né? Violência interpessoal.
Aí a pessoa fala, mas eu não sou ouvida. Eu falei, então vamos criar condições para que não precise o grito substituir a dificuldade de comunicação. Fazer diferente. Né? Vamos aprender a expressar as necessidades. E é muito interessante, porque nessa de expressar necessidades de ambos, em geral, o que as pessoas querem? As pessoas querem ser ouvidas com o coração, as pessoas querem ser compreendidas e as pessoas querem uma solução que lhes pareça agradável. E aí eu costumo usar uma estratégia que eu falo o seguinte, sabe naqueles mercados árabes que as pessoas vão? Em geral, o vendedor te recebe com uma xícara de chá ou café, fala do futebol brasileiro, fala que gosta muito do seu país, cita 2 ou 3 músicos. Papo do vendedor. Depois que ele faz isso, você começa falando, olha, eu estou interessada em comprar esse corte de tecido, esse tapete, essa joia, essa xícara gostosa aqui, alguma coisa. Aí, tá, quanto custa? 10 merrecas, 10x lá. Aí você fala, ai, desculpa, eu não posso. Talvez você não possa mesmo, ou tá achando que é muito caro. Não, mas veja bem, essa xícara, esse tecido, Aí abaixa, aí vai. Aí você, chega uma hora que você fala, não vai dar mesmo, o senhor foi tão gentil, e você sai. Se você sair e ele não voltar para te pegar, ele chegou no limite que ele pode. Mas veja, é uma negociação que ela é permeada de gentileza para vocês pagarem 5 merrecas em vez de pagar 10. Mas tem um truque aí. Os dois têm que sentir que saíram ganhando, embora os dois percam um pouquinho. Então é isso que eu vou explicando para os casais. Que se for uma relação, tem que ser uma relação ganha-ganha, embora tenha um perde-perde às vezes embutido, mas os dois têm que se sentir ganhando. Sim. Do contrário, não rola. E Regina, você comentou uma coisa logo no início que me chama a atenção, que são os acordos do casal. Que são coisas que normalmente não são claras para o casal. Não. É o que nós temos como acordos, o que é um Dinheiro troço e você é uma pode. coisa muito comum. Muito. Né? Sei lá, alguém compra coisas escondidas do cônjuge, mas eles tinham que, assim, nós somos Sim. transparentes. Mas se ela souber que eu comprei isso, ou ele souber que ele, sei lá, que eu comprei isso, vai dar ruim, Sim. como eles falam, né? E aí começa a criar um relacionamento cheio de segredos, pisando Medo. em ovos, e que vai minando a relação. A transparência vai embora. Então, aquilo que era antes meu amor vai virando, né? Meu estorvo, sei lá o Sim. quê. E dinheiro é uma das fortes razões em que isso acontece. A gente geralmente tem perguntas que vêm aí, a gente sempre depende da Camille aqui, ficar de olho nessas coisas. Camille, tem perguntas? Tem Avisa a gente conversa aí. na rede A social? gente recebeu alguns elogios, né? É sempre uma honra ouvir a professora Regina. Eu mandei o fã-clube, vocês viram? Mas teve uma pergunta, Regina, que eu acho que tem relação com isso que você está trazendo. Alguém perguntou se é benéfico, né, em alguns casos, encerrar o processo do casal e pedir que eles continuem só no individual, né? Acho a pergunta muito boa. Se na terapia de casal a gente não conseguir estabelecer o clima produtivo e houver o risco de ampliar, principalmente num caso, o mais grave de todos eles, é a violência doméstica. Se aumentar muito, se eles saem ativados da sessão e aumenta o risco para a pessoa de ser agredido lá fora, seja agressão de que tipo for, não estou nem falando de levar um tapa, um espancamento, mas qualquer tipo. Veja, a terapia não pode servir para agravar conflitos. Ela tem que ser uma diluidora de conflitos e, de início, ela tem que ser uma certa almofada dos conflitos e depois uma diluidora. Se a terapia está produzindo só aumento de conflito ou colocando a pessoa em risco de violência, a gente encaminha para a terapia individual. Eu tive um outro caso em que eu encaminhei para nenhuma terapia.
ou melhor, para o rapaz eu encaminhei para terapia individual se ele quisesse. Mas era o seguinte, o casal me procura. Nós não estamos bem e tal. Quando eu fui fazer a sessão individual com cada um, para ter uma ideia geral, que depois eu volto e tal. Na individual dela, ela falou, eu não quero nada. Eu quero que você me ajude a separar. Eu falei, o quanto você já falou isso com ele? Porque eu não sou eu a portadora de boas ou más notícias. Não sou eu. E ele não queria separar nem que a faca tossisse. Eita. Né? Ficou claro, conversando depois com os dois, que eles se uniram não foi por uma afinidade, mas por necessidades de outra natureza. Para evitar alguma coisa ruim que já estava acontecendo e não na direção por de uma exemplo, coisa ele boa. estava procurando um lugar para morar, por que não morarmos juntos? Ele estava sem lugar para Às vezes morar. sair de um núcleo familiar e poder ter o próprio espaço. Ter o né? próprio espaço. Ela tinha tido uma briga horrorosa com o namorado anterior, estava meio perdida, tem um outro cara, podia ser conveniente. Mas tudo muito casual, sem uma reflexão de quem é essa pessoa com a qual eu estou indo morar junto e chamando de casamento. Só que ela queria que eu fizesse serviço sujo. Eu falei para ela, olha, lembra que a gente conversou que eu não sou a portadora das notícias. Quem porta as notícias é um para o outro. Eu vou estar aqui para ajudar você a dizer e ele a ouvir. Mas quem vai ter que dizer é você. Ai, mas eu fico com dor, eu fico com medo. Eu falo assim, você acha que dizer para alguém que está doido de vontade de ficar contigo, pelas razões dele, não importa quais sejam, que você não quer nem sonhando, não vai ser fácil. Sim. Porém, é uma consequência das escolhas que vocês fizeram, tá? Então nós vamos ter que lidar com isso sim. E neste caso, ela só queria dizer isso e pedir para ele sair da casa. Você contou uma coisa muito importante que ninguém pode esperar de um terapeuta de casais, que vá resolver o problema de eu não me comunicar, porque eu conto para o terapeuta vai resolver o meu problema. Eu não sou office girl. Exato. Isso. A gente não está lá para Exato. passar recado. Nós não somos Nós mensageiros. Muito bom. Nós somos facilitadores do padrão de comunicação do casal. E até mesmo pensando que esse padrão de comunicação precisa acontecer fora da terapia, né? A terapia é um espaço, Isso. muitas vezes, de treino para que Gostei. ele aconteça lá fora, Gostei. né? Não esperar Perfeito. só a terapia. Exatamente. É Exato. treino. Né? Aqueles 50 minutos, 90 minutos, cada sessão tem um X combinado, aquele tempo é o tempo possível para começar a desenvolver novas habilidades que serão postas em prática. Eu digo para cliente, mas até de terapia individual, que a terapia de verdade, qualquer uma, não é aquele X de tempo na Sim. sessão. É o que acontece entre uma e outra. Sim. Porque entre uma e outra vão ocorrer desenvolvimentos de habilidades, aplicações. Então, por conta disso, é aquele tempo que fará a diferença, né? A Carla enviou um comentário, né? Ah, querida. Que Ela coisa mandou, boa. Regina, querida, muito bom te ouvir. Beijo pra Carla. E ela está pontuando, né, perguntando sobre questionarmos as habilidades da terapeuta, né? Ou seja, em um exemplo como esse que você deu, de um casal em conflito, enfim. Se é importante questionar também as habilidades da terapeuta ou do terapeuta para lidar com essa situação. Existe toda uma formação que não é só na graduação, aliás, na graduação é pouco. Existe uma formação de estratégias de relacionamento terapêutico, como a psicoterapia analítico-funcional e várias outras aspectos que são as habilidades terapêuticas, portanto, mas no caso do terapeuta, para poder conduzir todo e qualquer tratamento, né? Se, por exemplo, na briga de um casal eu começar a brigar com eles, ou eu começar a falar mais alto que eles, a não ser, eu acho que tem uma situação em que eu falo mais alto ou até levanto da cadeira, que é assim, ou vocês dois param agora, a gente está perdendo respeito um pelo outro. Para colocar limites, Mas inclusive retomar o contexto. Mas assim, isso é o máximo de braveza, assim, E que ainda eu posso exige habilidade, ter. né? Não é qualquer pessoa que consegue fazer. Né? A gente tem que aprender a ter regulação emocional. Sim. A gente tem que aprender a ter uma escuta que ela é ativa. A gente escuta o que se diz, mas também a gente escuta o que não é dito. Às vezes o vazio do discurso do cliente, aquilo que ele deixa de dizer
e que caberia ele dizer na hora, você fala, eu pergunto laranja, ele vai falar de banana. Eu pergunto não sei o que, ele dá uma desviada e dribla. Tem coisa aí, né? Então, nós temos que ter um conjunto complexo de habilidades. Existem muitas formações em psicoterapia para você conseguir construir uma relação com aquelas duas pessoas, no caso duas, que seja genuinamente terapêutica. Né? Não é rápido. Uma coisa que eu só disse uma vez por aí. Eu levei, assim, 15 anos depois de formado, atendendo casais, para me considerar um terapeuta que atendesse casais. Porque eu achava que era uma enorme responsabilidade eu botar um nome, que eu sou terapeuta de casais. Mas eu atendia casais. Só que você está contando que, assim, nós temos que considerar isso com importância, porque não é qualquer coisa. Não é a mesma coisa de atender individualmente. Não é. A gente multiplica a nossa atenção. Tem mais sofrimento, né? Porque a gente tem que prestar atenção nas duas pessoas e naquela entidade intermediária que permeia as duas pessoas, que representa as duas pessoas, ou que deveria representar. Que representa a relação entre elas. Nossa. E às vezes a terapia de casal, pelo menos eu sinto que é difícil no início, porque os casais muitas vezes procuram a hora que muitas tentativas foram feitas e é tarde demais. Então chegam numa inflamação emocional muito grande. Então é difícil administrar isso num cenário. Agora, tem às vezes uma função nobre, um pouco triste, mas muito nobre da terapia de casal, é poder fazer uma conclusão da relação em que tenha menos estresse, menos conflito. E eu penso também até em relação às crianças, quando porventura envolve crianças, né? Como fazer aquilo de um jeito que seja mais respeitoso, mais civilizado, em que as pessoas depois possam pegar lá seus caquinhos e irem para terapia individual, se preciso for, mas que termine de uma maneira com menos vingança, menos agressividade, esse mais tipo compreensão de coisa. também, né? Mais compreensão. Então, às vezes, e eu falo assim, se a gente não sair daqui aprendendo como vocês funcionam, existe o risco de vocês casarem com outra pessoa depois e fazer a mesma coisa. Existe o risco, é mais ou menos assim que a gente vê. Eu sou delicada para falar, mas é isso. Existem casais que já chegam pra gente tendo passado por outras pessoas, por outros casais, fazendo a mesma coisa. Exato. É repeteco com repeteco. Aliás, às vezes a gente olha a cara da ex é igual a cara da atual, que é igual a cara da primeira ex. E a gente fica pensando, o que essa pessoa queria repetindo a mesma coisa? É uma serial wife, um serial husband, que é impressionante. Ótimo. Olha, eu estou gostando muito de você ter vindo hoje aqui, porque renova as nossas discussões na nossa percepção do que a gente precisa também estar cuidando de atender no consultório. Eu considero que essas conversas que nós temos aqui, e agradeço de novo a sua presença aqui, ela ajuda a gente, eu, a Camille, o Rafael, o nosso pessoal do Instituto, a gente também está aprendendo aqui, renovando algumas discussões que nós precisamos colocar. E eu renovo as minhas. É verdade, porque assim, recíproco, quando né? nós externamos isso num ambiente de uma discussão aqui, isso é bastante importante para a gente. Mas o nosso objetivo hoje era trazer para vocês, começar a entender assim, para que vocês, enquanto casal, procuram a gente como terapeuta. E nós temos uma função, e vocês perceberam que nossa preocupação hoje foi demonstrar que nós temos grande preocupação com vocês que nos procuram, com vocês enquanto casal, eticamente e sempre pensando num contexto técnico que conduz as duas pessoas a solucionarem problemas. Se vocês vão ficar juntos, vocês vão resolver. Se vocês vão se separar, vocês vão resolver. Mas sempre resolvendo de uma maneira que permita não sofrer tanto quanto hoje. Eu quero, terminando, agradecer para a presença de vocês. Foi uma delícia. Ótimo! A gente planeja outras vezes trazer outros assuntos e você vem. Gente, vocês querem dar uma despedida aí? Eu queria só agradecer a Regina, é sempre um prazer ouvi-la falar. E é uma discussão que eu acho que não se encerra aqui, ela só se inicia, porque é muita coisa, né, sobre terapia de casal e terapia no geral. E nós vemos vocês
que assistem a esse programa, domingo que vem, nós teremos um convidado, um sociólogo, um professor de sociologia, professor Jorge Leite, para conversar sobre vocês o que a sociologia faz com sexualidade. Vocês vão ter uma visão de mundo muito interessante para ser discutido aqui. Estaremos, principalmente Rafael e eu, acho que a Camila está voltando de viagem, e a gente vai estar conversando com o professor Jorge Leite. Até mais. Todo domingo, 8h30 da noite. Café com Sexologia. Até mais.